Sakamoto, você, inclusive como professor, né, você também fica atingido nessa história, porque o ambiente escolar atingido no seu coração dessa maneira, né? É muito triste, é assustador a gente viver isso que a gente está vivendo no nosso país. Mais um ataque hoje com mais um adolescente. Ó, Fabiola, tem duas coisas que acho que são da competência, inclusive, do ministro Paulo Pimenta, né? Ele falou só de uma, né? Até me estranha ele não ter falado da outra, porque uma coisa é a questão da promoção do combate ao ódio e intolerância, através de uma ação que junte a própria Secretaria de Comunicação Social da presidência que ele administra com o Ministério da Educação, ação essa que está em curso, né? Há uma necessidade de uma atuação na base das escolas para promover uma cultura de paz, uma cultura de tolerância, uma cultura de respeito ao outro, que evite o bullying, mas também evite a busca por saídas violentas para tentar dirimir conflitos internos, como essas questões que a gente está vendo. Por outro lado, tem uma coisa também que também está na hora do dia, e porque a questão de você fomentar um ambiente de respeito e paz é necessária, é fundamental, mas ele é uma ação de longo prazo. Qualquer pedagogo sabe que isso é uma ação de longo prazo, como qualquer ação educacional. Há uma coisa de curto prazo que precisa ser feita e que influencia nesse tipo de ataque, que é a regulação das plataformas sociais. Né? Vamos colocar da seguinte forma: depois que houve aquele ataque de um estudante de 13 anos matando uma professora a facas na Escola Estadual Tomásia Montoura, aqui na Vila Sônia, em São Paulo, houve uma série de outros ataques à faca. Isso que é interessante, a faca ou com arma branca. Né, é uma coisa que é conhecida na bibliografia, na literatura, sobre esse tipo de ataque, que uma vez acontecendo um ataque e tendo uma repercussão grande, ele gera outros ataques menores, como um grande terremoto, depois tremores secundários. Ele começa a gerar outros. Por quê? Porque os jovens veem isso, eles acabam, na verdade, sendo fomentados a isso por grupos nas redes sociais. Antigamente era na Deep Web, agora nas redes sociais, nas redes abertas, que grupos de celibatários involuntários, de extrema-direita, de outros grupos, começam a fomentar, começam a incentivar jovens a fazerem o mesmo e copiarem aquela ação. Então, depois da ação da Tomásia Montoura, inclusive não foram só 4 ações, não, Fabiola, estava fazendo a contagem, foi muito mais. A gente teve a da Tomásia Montoura, tivemos a de Blumenau, com as 4 crianças mortas entre 4 e 7 anos pela machadinha, tivemos o ataque de Manaus na escola adventista, tivemos agora o ataque, né, em Santa Teresa de Goiás. Tivemos ontem, por exemplo, um estudante de 14 anos invadindo com uma faca uma escola de Perus para atacar professores e estudantes. Ninguém se feriu, entre outros casos que eu estava levantando. São vários. A faca. E todos eles a faca. Né, na base da faca. É claro que isso é o quê? As pessoas olham e copiam, jovens olham e copiam, não simplesmente olhando a notícia, não é a notícia que eles olham e confiam, mas eles olham e copiam baseado nesses grupos nas redes sociais, nessas comunidades nas redes sociais que precisam ser combatidas, e as redes sociais têm uma parcela gigante de responsabilidade nisso, elas precisam combater, prevenir, retirar esse conteúdo. Não há liberdade de expressão quando o que está sendo pregado é a destruição, a morte ou a tortura de outras pessoas. As redes sociais precisam retirar isso, e a gente precisa aprovar um marco legal para regulação em que elas sejam responsabilizadas se elas não tirarem esse conteúdo. Pode afetar a liberdade de expressão? É por isso que tem que ser feito com muito cuidado para evitar exageros. Só que manter esse ambiente tóxico na rede é o que vai garantir que depois de um caso acontecendo, outros continuem existindo. Não é só a culpa da imprensa, que muitas vezes trata de forma sensacionalista, é também da forma como está estruturado as redes sociais. É. Bom, vamos todos ficar atentos a tudo isso e também a forma como a gente divulga e trata essa notícia.